Você já parou para pensar que o maior deserto quente do mundo já foi uma região cheia de vida? Hoje, quando você imagina o Saara, provavelmente pensa em areia, dunas infinitas, calor extremo, sol forte, quase nenhuma água, um lugar onde parece impossível viver. Mas o mais estranho é que o Saara nem sempre foi assim. Há milhares de anos, aquela imensidão seca e quase vazia já teve lagos, rios, vegetação, animais e seres humanos vivendo ali. Em alguns pontos, o Saara era tão verde que parece difícil acreditar que estamos falando do mesmo lugar. E é aí que vem a pergunta: como um lugar que já foi cheio de vida virou um dos desertos mais extremos do planeta? A resposta começa com uma coisa que quase ninguém imagina. O deserto do Saara não virou deserto simplesmente porque parou de chover. A história é muito maior. Ela envolve a órbita da Terra, o eixo do planeta, as monções africanas, mudanças climáticas naturais e uma transformação lenta, mas gigantesca, que mudou completamente o norte da África. Hoje, o Saara ocupa uma área enorme. Ele se espalha por vários países e é tão grande que, olhando do espaço, parece uma cicatriz clara no continente africano. Mas entre cerca de 11.000 e 5.000 anos atrás, essa região era muito diferente. Esse período é conhecido como o Saara Verde, ou período úmido africano. Naquela época, as chuvas avançavam muito mais para o norte. Rios cruzavam regiões que hoje são secas. Grandes lagos existiam onde hoje é apenas areia e pedra. E animais que hoje associamos a savanas e áreas úmidas viviam em lugares onde hoje quase nada sobrevive. Hipopótamos, crocodilos, elefantes, girafas, antílopes, peixes, aves e humanos. Sim, pessoas viveram no Saara quando ele era verde. E isso não é só teoria. Existem pinturas rupestres no deserto mostrando animais, cenas de caça, gado e até pessoas nadando. Agora pensa nisso, pessoas nadando no Saara. Hoje isso soa quase absurdo, mas essas imagens são pistas de um mundo que desapareceu. Elas mostram que aquele deserto já teve água suficiente para sustentar vida humana e animal, de um jeito que hoje parece impossível. Agora a pergunta fica ainda mais forte. O que causou essa mudança? A resposta está no movimento da Terra. O nosso planeta não gira sempre exatamente do mesmo jeito. Ao longo de milhares de anos, a inclinação do eixo da Terra muda um pouco. A forma como ela recebe luz solar também muda. Essas variações afetam as estações, os ventos e as chuvas. E no caso do Saara, isso foi decisivo. Quando o verão no hemisfério norte recebia mais energia solar, o continente africano aquecia mais. Esse aquecimento puxava massas de ar úmido do oceano para dentro do continente. As monções africanas ficavam mais fortes e a chuva subia mais para o norte. Regiões que hoje são secas recebiam água, a vegetação crescia, o solo segurava mais umidade e o próprio verde ajudava a manter o ciclo, porque quando existe vegetação, o solo reflete menos luz solar, ele absorve mais calor. Isso ajuda a sustentar padrões de chuva, ou seja, quanto mais verde o Saara ficava, mais ele ajudava a continuar verde. É como se o planeta entrasse em um estado diferente, mas esse equilíbrio não durou para sempre. Com o passar dos milênios, a posição da Terra em relação ao Sol foi mudando novamente. O hemisfério norte começou a receber menos energia solar no verão. As monções enfraqueceram, as chuvas recuaram e o Saara começou a secar. Só que aqui tem um detalhe importante. Essa mudança não foi como alguém apertando o interruptor. Não foi um dia floresta, no outro deserto. Foi um processo. Regiões começaram a perder água, lagos diminuíram, rios secaram, a vegetação foi desaparecendo. Animais migraram, populações humanas precisaram se mover. E aos poucos, o Saara foi se transformando no deserto que conhecemos hoje. Agora imagina viver naquela época. Você mora em uma região com água, animais e vegetação. Sua comunidade depende dos rios, dos lagos, das chuvas. Aos poucos, tudo começa a mudar. A chuva fica mais rara, a água desaparece, os animais somem, o solo seca. E aquilo que era lar começa a virar deserto. Essa transformação provavelmente empurrou grupos humanos para outras regiões. Alguns podem ter migrado em direção ao Vale do Nilo, e isso levanta uma ideia muito interessante. Mudanças climáticas antigas podem ter influenciado movimentos humanos, culturas e até o desenvolvimento de civilizações. Porque quando o ambiente muda, a vida precisa mudar junto. Agora vamos olhar para o Saara de hoje. Ele parece eterno, parece que sempre foi deserto, mas isso é uma ilusão. A paisagem atual é apenas uma fase. A Terra muda, o clima muda, as regiões mudam. O que hoje parece permanente pode ter sido completamente diferente no passado, e talvez volte a ser diferente no futuro. Esse é um dos pontos mais curiosos sobre o Saara. Ele parece morto, mas guarda a memória. Debaixo da areia existem antigos leitos de rios, restos de lagos, fósseis, pinturas, sedimentos, marcas de um mundo verde que já existiu ali. É como se o deserto fosse uma página seca cobrindo uma história escondida. E quanto mais os cientistas estudam essa região, mais fica claro que o Saara não foi sempre o símbolo de vazio que imaginamos.
Ele já foi um lugar de abundância, um lugar de passagem, um lugar de vida. Agora, quando a gente fala que o Saara era uma floresta tropical, precisamos tomar cuidado. Ele provavelmente não era uma floresta tropical densa como a Amazônia. A imagem mais correta é um Saara verde, com savanas, lagos, rios, vegetação e áreas úmidas. Mas para quem olha o Saara hoje, a diferença é tão absurda que parece mesmo outro planeta. Porque é difícil imaginar hipopótamos vivendo onde hoje há dunas. Difícil imaginar rios atravessando paisagens que hoje são secas. Difícil imaginar humanos nadando onde hoje só existe areia. E esse contraste é o que torna esse tema tão forte. O Saara não é só um deserto, é uma prova de que a Terra já foi muito diferente e pode mudar de novo. Agora pensa nisso, se uma região do tamanho do Saara pode se transformar tanto em alguns milhares de anos, o que mais no planeta que parece fixo, na verdade é temporário? As florestas, os oceanos, as geleiras. As cidades, os lugares que a gente chama de casa. A gente vive em uma fotografia de um filme muito maior. A paisagem que vemos hoje é só um frame, um instante congelado dentro de uma história gigantesca. E o Saara é um lembrete brutal disso. Ele mostra que o planeta não é estático. Ele respira em ciclos, às vezes verde, às vezes seco, às vezes cheio de vida, às vezes quase vazio. E talvez a pergunta mais interessante não seja apenas por que o Saara virou deserto, mas sim, quantos mundos antigos estão escondidos debaixo do chão que a gente pisa. Porque da próxima vez que você olhar para uma imagem do Saara, talvez não veja apenas areia, talvez veja um cemitério de rios, um fantasma de florestas, uma memória verde enterrada pelo tempo. E talvez isso mude a forma como você enxerga o planeta, porque a Terra não é o lugar estável que parece ser. Ela está sempre mudando, só que quase sempre devagar demais para a gente perceber.